Chegamos ao vídeo das contemplações finais, nem contemplações mais, mas do resumo, né, do revival, mentira, eu não sei qual a palavra usar assim, mas das últimas considerações. A gente fez uma jornada aí dividida em 7 partes, falando sobre a oração do Pai Nosso. E tudo que a gente aprendeu com a oração do Pai Nosso foi o quão ela está contrastada com modelos de orações comuns e ordinárias que são baseadas em nossos interesses pessoais, em nossas obsessões, em nossos interesses, né? Então, pessoais, o quão ela é uma contrapartida disso. Parece que Jesus organiza perfeitamente uma oração que nos distingue dos gentios. E olha, o negócio é tão profundo que Jesus fala sobre até necessidade, sobre a gente representar a nossa necessidade diante de Deus, cara. Isso é mais ainda do que a gente orar por nossas ambições, né? Então Jesus fala assim: antes que vocês peçam, o vosso Pai já sabe do que vocês têm por necessidade, né? Então, até você orar assim: Senhor, eu preciso de comida, bebida, água, sede, dinheiro, se eu não respirar direito eu morro, algo do tipo. Deus sabe dessas coisas. Preciso de saúde, preciso de segurança. Deus sabe dessas coisas, né? Antes que a gente peça. No caso aqui é que Jesus está dizendo: isso não é surpresa para Deus, isso não é... Deus não se locomove, não se comove com algo que ele já sabe do que é da tua natureza. Ele se comove quando você está interessado em olhar para o coração dele, em olhar qual é a expectativa da divindade para você. Então essa é a questão que Jesus levanta do Pai Nosso, né? Então é uma questão quase bem pessoal. Você reafirma a figura da sua pessoa diante de Deus e o que deve ser, o que você está fazendo. Você reafirma a figura de Deus diante de você. Você põe Deus e sua vontade e você e seu propósito na oração do Pai Nosso, né? E você se conformando às vocativas que o Pai Nosso evoca, né? Olha, quase que não sai. Então a gente fica nessa, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estás no céu. O Senhor está aí, na soberania, no lugar mais sublime, no mais elevado e excelso, entronizado, acima de todos. Pai Nosso, uma fórmula comum de início de oração entre o povo judaico, não somente farisaico. Uns dizem que é modelo farisaico, mas não somente farisaico, provavelmente os essênios e até mesmo os saduceus pudessem também orar desse jeito, com algumas orações com esse início. E a única parte da oração que realmente se fala de uma forma mais plural do que singular, né? Então é Pai Nosso mesmo, Pai Nosso de lembrar de que Deus é Pai nosso, não somente meu, mas do irmão, porque era a oração mais tribal de Israel. Israel era uma tribo, Israel era um povo baseado em tribos irmãs. Então era aquele reforço de que o divino Deus de Israel é suficiente para Israel, lembrando de que esse Deus ele é a única figura superior e que seu próximo que está do seu lado é seu irmão, então está submetido a ele, você deve olhar com essa atenção ao outro. E como a gente não é israelita para ter esse peso de noção, mas a gente é filho de Adão, então a gente pode olhar para qualquer ser humano como debaixo da paternidade divina, e só é o divino perfeito, nosso Pai que é perfeito, e todos nós que somos filhos estamos em processo de aperfeiçoamento, né, de aperfeiçoação para refletir o caráter desse Pai e para termos misericórdia uns com os outros, porque quem está no sublime, quem está no virtuoso, no seguro, quem é intocável é Deus, e a gente está no lado de cá. Então a oração do Pai Nosso faz essa localidade, né? E primeiro ele apresenta essa localidade
distante, um pouquinho, não vou falar indiferente, porque não é um pensamento da igreja primitiva, mas essa localidade é um pouquinho indiferente da nossa realidade, localidade, que é o paraíso e o reino de Deus, para depois culminar numa ponte em que a gente tem a obrigação de ligar esse mundo maravilhoso, virtuoso, esse lugar onde Deus está entronizado, e trazer ele para a Terra, ser um mediador, né? Trazer essas virtudes do reino superior à Terra por meio de nós mesmos, daquilo que somos uns com os outros. Então, até essa localidade já começa aí. Pai nosso que estás nos céus, nos excelsos, no sublime, Tu és o único superior a nós, enquanto nós nos olhamos de forma igual. Então já é o conceito de piedade, olhar para Deus na sua soberania, olhar para o homem na sua miséria, a natureza humana em sua miséria, e trabalhar com isso de forma piedosa. Entender sua forma diminuta diante de Deus, entender sua forma significativa para construir algo entre você e seu irmão, né? Isso é o conceito mais puro de piedade. Segundo, acho que é Calvino também. Acho que é Calvino? Não lembro. Então, a gente vai descendo, santificado seja o teu nome, que a gente atenda jus à reputação do próprio Deus para levarmos essa reputação de santidade do próprio Deus adiante. Então a gente tem que ser santo para levarmos essa reputação de santidade adiante de Deus mediante nossas escolhas que vivemos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí, de novo, aquele negócio que eu te falei. Fez a diferença para a gente compreender quem somos. O nosso Pai está lá. Se é o nosso Pai, nós temos que imitá-lo, seu caráter virtuoso. Temos que nos elevar a ser parecidos com ele, mesmo que em dimensões diferentes, sendo ele o superior da história, né? Então, venha a nós o teu reino, evocando realmente agora as características, tornando o trono que há no céu na terra, né? Unindo em consubstanciação, em substanciação, sei lá, céus e terra, né? Que a nós teu reino seja feita a tua vontade, a mesma continuação, né? Seja confirmada a tua vontade, realizada a tua vontade, ou tua ideia, teu desejo se torne concreto, aquela preocupação de novo com as ambições e interesses divinos. É o teu que deve ser concretizado, efetuado. Tem esse peso pro lado mais do pensamento oriental, né? A gente só pensa que seja feito à vontade e um pouco avulso, né? Mas tem a ver com um negócio que já está pronta a ideia e precisa de realização. Manifestar-se, né? Ser confirmada na realização aquilo que já é pressuposto. Se na terra como no céu, de novo, união, substância. O pão nosso de cada dia nós hoje está necessariamente esse dito de pão do amanhã. A gente falou sobre pão do amanhã nos dá agora. Temos necessidade não do pão do amanhã, ironicamente temos necessidade do pão de hoje. Uma oração fala que o pão do amanhã Deus nos dá, né? Deus nos entrega, Deus nos tem a propor, né? Então, o sentido é que Deus não tem a propor, Deus já tem em condição. Quando a gente visa a compreensão da nossa necessidade por um tempo, Deus está sempre um passo adiante. Então era uma expressiva para a gente se descansar em Deus, de uma forma geral, não se tratando de só comida e bebida, é de toda a provisão, porque pão é sempre um símbolo do mantimento maior do ser para o símbolo oriental de um povo que nasce com sua raiz mais nômade, né? Se reparar, o povo judeu naquele período ele não tem muita palavra assim mais substancial, mais intangível para o ser. Eles falam muito físico da matéria, eles falam corpo. Jesus fala assim, a lâmpada do corpo, né? São os olhos e tal. Então, se todo o teu Sim, se a tua lâmpada for boa, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será tenebroso. Aí como assim? Vai sair escuridão dos meus olhos, vai sair luz dos meus olhos, vai ficar estado em avatar? Não. Tá falando de ser. Então, ser, corpo, pão, providência, né? Ligado também àquela providência, a ideia do maná do deserto, a cultura nômade, um lugar onde que tinha muita comida, era capaz de gerar muita comida, não capaz de muita providência, de muita vida. A gente falou também sobre a ideia de estômago na sua raiz, no seu desenvolvimento hebraico, na sua ressonância. Vem da rai, da mesma palavra para vida, estômago, nutrição, comer, né? Ou seja, providência daquilo que necessita do corpo para o ser continuar de forma geral. Então, para que o ser continue do hoje, tecnicamente sendo isso. Quando eu me preocupo para me estabelecer e de pé hoje,
Deus já sabe do amanhã. Deus já está pronto. Quando eu miro no caju, era a mesma coisa que a gente fala isso. Quando a gente mira no caju, Deus já está na castanha. Era mais ou menos esse pensamento que a galera debruçava no período antigo. Quer dizer que Deus entende da nossa necessidade melhor do que nós. E quando a gente acha que está sabendo das nossas necessidades, Ele já veio primeiro. E a gente tem que se descansar nisso. É o que é muito estranho, porque para nós, ocidentais, a gente se acostuma a pensar nisso como realmente a bênção do pão, pra gente não esquecer de bem dizer os alimentos, e tem que bem dizer mesmo. Mas não é esse o foco, até porque não faria sentido Jesus falar assim, por que se preocupeis com que é a vez de comer, de beber, de vestir e tal, e depois ele falar sobre os gentios oram como incessantemente, né, achando que por excesso serão ouvidos, e ele fala assim, não faça como gentios, o vosso pai já sabe o que vocês têm por necessidade antes de pedir. Então o setor de necessidade, pão, comida, água, né, bebida, sei lá, vestimenta, sei lá, sorte no destino, isso tudo Deus sabe que você necessita. Isso tudo na verdade Deus sabe quais são as tuas intenções. Que novidade tem nisso, né? Que novidade tem um peixe pedir que tenha água abundante no seu destino e que nunca lhe falte, sei lá, águas a nadar. Que estranho é o peixe começar a se interessar por coisas superiores. E é isso que Deus quer que nos faça. Parece que esse é o apelo da oração do Pai Nosso, que a gente se interesse por coisas superiores. Que a nossa necessidade seja por coisas superiores antes de coisas ordinárias, né? Então vai sempre ter isso, pedir isso e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês terão por acrescento. O foco é esse, o resto é borda, tá entendendo? É a mesma coisa que o pilar é esse, o resto é borda. É a mesma coisa dizendo assim, isso aqui é tudo, o resto é pra depois. Isso aqui é a prioridade e o resto é pra depois. Esse negócio de procurar primeiro isso e o resto é acrescento, é a mesma coisa assim, prioridades, secundarismo, segunda instância, não prioridade. Essas expressões significam isso, né? Então eu acho que eu vou até começar a fazer vídeos explicando certas expressões do mundo antigo, que pode estar nas escrituras, e quando a gente lê, a gente não entende direito, né? E é perigoso pra gente. Porque, cara, eu sempre me preocupei um pouco sobre a intenção de Jesus ter dito, né? Eu não sou nenhum idiota de achar que Jesus teria que falar uma coisa que tem compromisso com como um pernambucano iria entender 2000 e tantos anos depois, né? De uma forma que puramente só valesse o pernambucano e aquela visão de mundo dele ali ficasse em falta. Então ele ia servir para futuro e nada diante daqueles que estão dele, não. Eu acho que até o oposto, Jesus teria necessidade disso depois, ao longo do tempo, aqueles que se aplicassem, conhecer a Jesus, ia conhecer da sua sabedoria, e essa sua sabedoria transpassaria o tempo. Agora, claro, eles teriam um filtro muito grande de quem quer conhecer de verdade e de quem fica no raso. Então, a gente falou sobre agora o pão nosso cada dia, falou que o pão não é sobre isso, o pão é sobre quanto a gente pensa nas nossas necessidades, né? No que não é prioridade. Deus sabe das nossas prioridades melhores do que a gente. Quando a gente pensa no caju, Deus já está na castanha, como o nordestino fala aqui. Tem muita coisa, cara, que eu gosto de fazer para resumir os pensamentos de Jesus, né? Para ficar fácil, é pegar ditados populares que a gente já tem aqui no Brasil e pegar os pensamentos que Jesus cita muito, velho, do pensamento judaico, ditado judaico, já para facilitar seu discurso, né? Pra ele não precisar limpar, falar tintim por tintim, falar a mesma coisa, ele já pega o conhecimento popular. Isso não, cara, é uma coisa de extraordinário em sabedoria. Você já pegar um conhecimento pronto que a galera tá intimizada para adiantar o teu processo de pregação, né? Pra galera fácil de conhecer. E Jesus precisava dessa facilidade em ser conhecido, já que ele sabia que ele era polêmico, com as pessoas queria qualquer coisa para lhe derrubar nas suas próprias palavras. Então Jesus, olha, tinha que jogar logo de cara, assim, coisas que resumissem suas ideias, as coisas já estavam conhecidas dentro dos povos. Por isso que é fácil, não é fácil, mas às vezes estudando pensamento judaico, semítico, primitivo, você começa a entender melhor certos ensinamentos e expressões de Jesus, né? Tem ensinamentos, meu Deus do céu, que eu passei tanto tempo, que do nada, depois de estudos e tal,
eu consegui desenvolver. Coisas que eu lia, eu interpretava de outra forma, tive que significar, mas é bom que nada realmente nunca envelhece quando se trata de Deus. Aí, continuando. O pão nosso cada dia de hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoa as minhas ofensas assim como nós perdoamos, falando sobre a ideia de misericórdia, como a gente tem que pensar, se eu quero perdão de Deus, ó, de novo, pondo a figura perfeita da divindade, que não tem ninguém a se comparar, ele é só ele mesmo, ele ainda cede perdão a seres inferiores como nós, sem ele ter qualquer ganho realmente válido nisso, né? O que é que Deus pode ganhar de nossas mãos? Nada, tudo é dele, mas ele cede perdão. Imagine a gente que está de nível igual para o nosso semelhante e não consegue perdoar a ofensa, tá ligado? Imagine quão hipócrita é a gente pedir perdão para Deus, né? Que não entendemos e não vemos, porque ele é, meu Deus, indescritível, né? Quanto mais a gente se arrastejar pela mesma miséria do que é ser um filho de Adão, arrastejando pela mortalidade, pelos conflitos, pela confusão, pela pouca sabedoria, pelo esforço do entendimento, numa porção que só lhe cabe diante de que é uma gota num oceano vasto do que você se ignora. Se você não consegue ter empatia, dividindo a mesma qualidade e natureza do ser que você é, entendendo o outro, da mesma matéria, nos mesmos riscos, ocorrendo talvez até os mesmos enganos, e às vezes é as mesmas naturezas de enganos aplicados em outras informações. Às vezes não é a mesma religião, é outras religiões, mas são as mesmas confusões de naturezas com elementos de informações diferentes das suas, mas essencialmente é uma mesma estrutura de defeitos e é um amor para um lado errado, é um amor a um sagrado que não se compete ao mesmo sagrado que o seu, enfim, de forma geral. Todos nós, como os filhos de Adão, conseguimos nos ver em algum grau no outro. E se a gente não tem piedade daquilo que a gente consegue se enxergar do outro, a gente não tem piedade com o nosso, consigo mesmo. Tá entendendo? Então, pra gente realmente dizer que o perdão deve ser trabalhado em nós diante de Deus, a gente tem que perdoar o outro, porque assim a gente justifica o auto-perdão a si mesmo, que a nossa capacidade de auto-perdoar, porque a gente vê, né, um pouquinho de nós naquele que nos inflama, a gente sabe um pouquinho, até uma quantidade bem exuberante, né? É só uma segunda pessoa fora de você, com outros valores e outros conteúdos, mas com o mesmo pilar de natureza, um filho de Adão, como já falei, em diversas estruturas, confusões e tal. E você ainda está diante de Deus, que só te cederá perdão, a condição parece ser essa. Jesus parece repetir isso. Não, mas Jesus não quer dizer que Deus é um Deus impiedoso. Quer dizer que Deus é um Deus que ama tanto a piedade, que ele não quer que entregá-la, esse tesouro maravilhoso, a qualquer que não a entenda como valorosa. É justamente esse o eco. Perdoa para que seja perdoado. Porque aquilo que você realmente acredita que tem por necessidade, você simplesmente não pede, você começa a dar para as pessoas. Não é necessário para o bem humano tal virtude. Você não só cobra dos outros, você começa a dar até gratuitamente. Essa é a real prova de que você entendeu de que realmente a misericórdia é um lado para a cura humana. Não é uma coisa que só tem poder de curar você. É um benefício tão concreto, na verdade, da cura, que você pratica não somente para convir, mas para repartir, né? Porque você sabe que a misericórdia é uma coisa que conserta e cobre muitas partes, cara, exorbitantes partes do defeito do ser humano um para com o outro. E também, pelo visto, do nosso defeito para com o próprio Deus. Então a gente continua isso, perdoar nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, né? Perdoar nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A gente falou sobre a ideia de cair em tentação, que a ideia é bem mais na letra assim. Quem fala um pouco sobre isso é Rodrigo Silva, acho que vocês conhecem. Ele fala melhor do que eu, que com certeza, aquele cara é maravilhoso, com conhecimento mais adequado, né? Conhecimento de oratória é muito melhor do que a minha, né? Ali no original a expressão de não deixar cair em tentação é não deixar nem que se direcionar no sentido de aparecer a tentação para ele, de se tornar manifesta, como se
a tentação fosse um guincho, assim, imagina uma tentação, um guinchinho que saísse da sua cabeça. Isso aqui é vamos chamar desse guincho de que Tiago chama, concupiscência. Pronto. Essa concupiscência é aquilo que emerge de poder daquele mal externo que quer te atrair. Então, tipo, isso é uma concepção de mal, ainda domada, mas já é um mal. Um mal potencial para te guinchar com o mal externo e te levar à queda e te levar à armadilha. É como se estivesse pedindo livramento até mesmo, não somente desse mal externo, que é a tentação que às vezes a gente pensa, né? Não, se aparecer uma mulher vulgar, libidinosa diante de mim, eu vou ceder, tá ligado? Eu vou correr, eu tenho que correr. Não é só correr disso, não é só correr das coisas em aparência física. É quase que você pedir até que a tua inclinação, a tua concupiscência, ela não chegue nem a ter força, ela não chegue nem a aparecer. É uma parada muito estranha. Entre aspas, não é estranha, é estranha pra gente agora, né, que se acostuma com a oração do Pai Nosso. Mas parece que dá a entender isso. E isso parece lembrar um pouquinho mais, cara, do contexto de quando Jesus ensina o cumprimento real da lei, né? Que é cumprir a lei aqui no coração antes de cumprir com as mãos. De que pensar em adultério, mesmo sem adulterar, já é adulterar potencialmente dizendo. De que odiar o teu irmão, odiar a pessoa que está na tua frente, matar ela mentalmente, dar aquele gelo, querer, desejar fortemente, mesmo que você não interaja, mas você torcer para que um carro bata naquela pessoa e tal, é assassinar no coração, te torna potencialmente um assassino. Tá ligado? Você tem um guincho do assassino ainda vívido. E é essa coisa que na lei de Deus perfeita que Jesus propõe, você deve ficar observando esse guincho que eu acabei de dar exemplo. É esse lado da tentação do mal que ele pede, livra-nos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome de nós, teu reino seja feito a vontade assim na terra como no céu, por nosso cada dia nós hoje, perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Cair é pender, é ser atraído, levado por ela, tá ligado também. Mas é o pior que realmente tem uma parada que dá a entender que como se você chegasse a ela de uma forma, oi, tá ligado? Não é como se ela só se manifestasse, tá entendendo? Então é meio que como se você tivesse algo que a levasse pra ela e tal. Aí você tivesse que cessar esse negócio. E você tem que começar a resolver essas coisas aqui. Mas livra-nos do mal, amém. Esse pedido de livrar do mal, não é somente o livrar do mal de como um herói que te livra da armadilha porque você ia cair nela. Também é. Veja que eu não estou inibindo esse comportamento. Mas se via das dúvidas for mais, assim como eu estou falando, mais complexo do que isso, esse livrar do mal tem a ver com um pedido de ser liberto, como quebrar de correntes, tá ligado? Como eu não quero, me livra do mal, me tira da escravidão desse mal, me tira da escravidão do mal, eu quero cada vez ser mais livre de forma realmente real, né? Não só no praticável, até mesmo não estar sempre sendo tentado, não sempre ter uma condição de fraqueza cujo qual o mal pode me enguinchar a realizá-lo. Até nisso eu me torne melhor, tá ligado? Muito introspectado. Não iria de contra se fosse assim, com o ensinamento de Jesus. Na verdade, ia até muito mais além, né? Ia ficar ainda bem mais harmonizado com certos ensinamentos de Jesus se fosse assim. Mas pode ser da forma simples que a gente interpreta também. Pode ser isso tudo. Mas livra-nos do mal, amém. E eu expliquei que esse mal não é sobre batidas de carro, não é sobre uma doença, não é sobre tal, etc. Esse mal é ceder, deixar com que ele nos governe. E é a ideia do governo de novo. Se ele nos governa, é porque nos tornamos escravos. Vai lembrar até o que Jesus disse. Aquele que pratica, aquele que vende suas mãos ao pecado, é escravo do pecado. Ou seja, se a gente vende nossas mãos para a tentação do mal, aquela tentação, aquele mal se tornou senhor de nós. Somos escravos, né? Então temos que ser de uma forma tal que não devemos a ele não ache guincho no meio de nós e não trabalhemos para ele, sejamos livres, genuinamente dele, né? Desse mal assim, tornamos pessoas livres da possibilidade de errar, de fracassar ou pecar, sei lá. Mas é isso. Esse é o resumo. Quando você ora por poder, linguagem, que não seja pecado, que não é pecado. Você ora por dons, não é pecado. Você ora
é a oração certa. Quando você vê por aí, a oração certa é orar começando dando graças, a oração certa é orar já pedindo a Deus, a oração certa é orar já louvando a Deus, você lembre da oração do Pai Nosso. Tudo isso é receita tabacuda, de certo modo, me perdoe, mas eu vou diminuir todo o resto para exaltar o que talvez tenha sido um pouco esquecido ou um pouco desconsiderado. Porque Jesus já ensinou qual é a forma certa de orar. Tá procurando o que por aí? Tá ligado? Tá procurando que receita de quê? Tá achando que o cristianismo é muito mágico. Mas não nisso, você então procure outra coisa, cara. Procure fazer simpatia ou qualquer outra coisa. Tá ligado? Mas o cristianismo não tem essa robotização toda para se vender, né? Jesus já ensinou qual é a oração certa. E qual a oração certa? É aquela que teu interesse padece para viver, teu interesse sobre os tuas próprias necessidades padecem para você viver as necessidades de Deus, aquilo que Deus tem como necessidade, né? Da figura que você tem que atender como servo, ser humano e filho. Tá entendendo? Diante dos céus e terra, do testemunho dos céus e terra, que você deve estar na união desses dois. Na paz, você une céus e terra na forma em que você se alinha com a vontade divina. Aquele reino que quer ser fertilizado em terra, você vira a própria ponte e a própria paz entre céus e terra, em si mesmo. Isso está parecendo um papinho de lá e cá, mas isso é tecnicamente o resumo do que Jesus fala do reino de Deus o tempo todo. Essa é a nossa degustação de um reino que realmente vai se materializar no futuro, que a gente vive em estado de espírito agora. É bom a gente começar a se considerar. Mas é isso, a oração perfeita é: se você está colocando a pessoa que você é e a pessoa que você precisa ser diante de Deus, se você está recordando quem Deus é diante de você, e se você está recordando quem você deve ser diante de Deus, né? Comida, bebida, petição de poder, não, se comida e bebida é aquilo que se a gente não come, morre, ou se a gente não bebe, morre, se a gente não veste, passa frio, pudera aqueles poderes que a gente pede, eu quero poder, eu quero tocar e curar, isso vai se tornar ainda mais estranho se a gente não entender logo que a base daquilo que a gente deve ter por anseio é a atenção com o coração divino, certo? Então aqui a gente encerra nossos ensinamentos sobre a oração do Pai Nosso. Eu vou pensar no que talvez, se Deus der a oportunidade, do que eu posso ensinar nos próximos vídeos acerca do ensinamento de Jesus. É muito importante, né? Então fiquem na paz, como eu gosto de saudar, misturadas um pouquinho com a saudação dos meus irmãos ortodoxos, orientais, mas o lado protestante, né, da paz, eu falo assim, ó: cordiais saudações de paz, cordiais saudações fraternais de paz a todos. Que fiquem com Deus e com seu Messias, nosso cabeça e nosso guia, Jesus. Amém.